Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar nossa palestra nesta quinta-feira. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais e agradecer pela noite de hoje, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Que seja uma noite de luz e de paz para todos nós que nos encontramos aqui presencialmente, os que estão em seus lares também, que possam receber a visita dos nossos amigos espirituais, para que todos recebam o auxílio e o amparo que cada um necessita. Então, começando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vou recebendo então nosso amigo Edilson para fazer a palestra de hoje. Obrigado, Wilson, pelo convite. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, né? Para a gente poder fazer esse pequeno estudo, né? Porque a palestra é um estudo, mais para o palestrante, né? Que tem que estudar o tema, tem que entender. A mais difícil é escolher o tema, viu, gente? Mas muitas vezes a gente recebe essa intuição, e esse tema em especial é muito interessante porque, participando de um trabalho mediúnico, certa ocasião, a minha incumbência era ler o Evangelho. Então eu abri o Evangelho, caiu essa parábola, parábola do mal rico. Falei, não pode ser, né? Fechei rapidamente, tem que ninguém visse. O pessoal estava comentando, etc e tal. No que eu fui abrir novamente, parábola do mal rico. Então era essa. Eu querendo contrariar os amigos espirituais e eles me orientando a falar sobre esse tema. Passado algum tempo, estudando o Evangelho, eu me deparei novamente com essa passagem, que é uma passagem muito interessante. Aliás, as parábolas, parece que Jesus escreveu ontem e mandou um WhatsApp, né? Para nós, e nós estamos aqui agora discutindo o que ele falou ontem. Há 2000 anos o homem escreveu isso. Escreveu não, falou, não é? Não escreveu nada, mas deixou essa mensagem porque ele precisava comunicar com aqueles amigos, com aqueles espíritos, né? Éramos nós do passado, né? Nós que estávamos lá. Então ele falava em alegorias, ele falava em parábolas. E os evangelistas se aproveitaram dessa situação e colocaram lá nos evangélicos, exceto João, que não utiliza as parábolas, né? Os demais, Lucas, Mateus e Marcos, trazem as parábolas. Essa é uma parábola de Lucas, muito interessante, que é a parábola do mal rico. Se tem um mal rico, tem um bom rico, né? A gente procura pensar assim. E eu vou ler só um pequeno trecho, a gente vai lendo e vai estudando, e aqueles que quiserem fazer alguns comentários também podem fazer, levante a mão, façam as intercessões, porque ajuda no desenvolvimento da palestra e no conhecimento. E aí começa Jesus. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de holanda, que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Meus amigos, eu fico pensando que aqui nesse espaço, nessa frase, Jesus não faz exatamente uma crítica à riqueza, mas a forma como ela é empregada. Nós, enquanto espíritas, compreendemos que a riqueza é uma prova muito difícil para o espírito, né? Assim como a beleza e o poder. Aliás, o Evangelho traz essas três referências. Não é nada fácil para o espírito encarnado passar por essa prova. Não é? Porque muitas vezes essa é uma prova que leva ele à perdição. Aliás, esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo é justamente sobre isso. Servir a Deus e a Mamon. E existem vários ensinamentos a respeito do uso ou mau uso do dinheiro.
O dinheiro é necessário, é fundamental, é o sangue da sociedade. Mas nós não podemos nos escravizar por ele. Nós precisamos compreender que necessitamos dos recursos financeiros, mas que não podemos ficar dependentes dele. E muitas vezes nós vemos isso. E é o caso desse homem, que é muito interessante, porque ele não faz referência de nome, ele apenas cita, né? Ele fala, um homem rico, e dá as características desse homem. Ou seja, talvez ele não soubesse aproveitar de fato a riqueza. E a riqueza precisa circular. A riqueza é o sangue da sociedade. Aqueles que possuem o dinheiro necessariamente precisam trabalhar e desenvolver isso na sociedade. Porque quando ele fica amontoando bens para si próprio, ele está se escravizando por isso. Eu me recordo, meus amigos, de uma passagem do livro No Mundo Maior, do nosso querido André Luiz com Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, lá no finalzinho do livro, no capítulo chamado No Limiar das Cavernas, André Luiz é convidado a ir a uma região umbralina, trevosa. E quando ele chega lá, a companheira dele que estava junto com o caldeirado falou, olha, é melhor você ficar no limiar das cavernas, não vai entrar lá. Talvez ele não estivesse preparado. Mas, por outro lado, naquele ambiente, ele encontrou o avô, Cláudio, avô dele, que ele havia conhecido na infância e que estava desencarnado há 40 anos. Homem rico, de posses, desencarnou rico e no mundo espiritual ainda estava naquela condição. E quando ele encontra o avô parece que segurava algo na mão, entendia que aquilo era ouro, estava correndo aflito e vai, vamos embora. E aí então encontra André Luiz, que quando ele começa a prosear com Cláudio, ele percebe um espírito familiar. E o avô dele, apegado àquela questão material, achava que era ouro, falava, vamos fugir, nós precisamos ir para casa, falava para o André Luiz. E aí então ele começa a conversar e ele se revela, né? Revela ao avô, olha, eu me lembro da sua infância, assim, assado. E o avô conta a história, já quase que arrependido. Ele, Cláudio, avô de André Luiz, ele tinha uma irmã, Ismênia. E aí, o que acontece? Ele pega a parte que era da irmã e fica para ele. Se aproveita daquela situação. Ou seja, ele fica com o dinheiro que era da irmã, que não era irmã de sangue, mas era uma irmã que tinha sido adotada por ele. E aí o que acontece? O arrependimento no mundo espiritual. Os benfeitores reunidos nessa situação dizem, olha, ele vai precisar reencarnar e reparar esse erro, mas não de imediato. Ele precisava, inclusive, num primeiro momento, expurgar tudo aquilo que ele estava passando. E aí, o diagnóstico, ele tem que reencarnar com Ismênia. E Ismênia já estava encarnada. Irmã dele. Olha que interessante. Era a irmã dele que ele havia ignorado e tomado a parte que era dela. E agora Ismênia já estava encarnada. E aonde é que ele deveria vir? Na família de Ismênia, que já era jovem, ele ia passar por um processo de reparação no mundo espiritual para reencarnar como filho dela, filho de Ismênia. Né? Olha que interessante. E o mais interessante é que a condição financeira dela era precária. Ela deveria casar com Nicanor e ele seria o primeiro filho do casal. Seria pedreiro, lá no Rio de Janeiro. Então veja, se naquela encarnação ele desprezou Ismênia, agora ele vinha na condição de filho dela. Se na outra encarnação ele se apoderou do dinheiro, agora ele precisava lutar pelo dinheiro, numa encarnação expiatória. Então veja as consequências dessas encarnações. E esse homem rico, provavelmente, terá que reparar esses erros. Mas aí continua Jesus. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, o nome já é sugestivo, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas
que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-se as úlceras. Ou seja, esse espírito agora ele dá nome. Ele chama de Lázaro. Lá ele não identificou o espírito do homem. Mas aqui ele fala, olha, Lázaro já está passando pelas dificuldades. E quando nós encontramos essa situação, eu me recordo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, porque Lázaro já estava passando pela reparação. Ele já estava numa reencarnação expiatória, tentando reparar, provavelmente, erros de situações anteriores. E era muito mais difícil a situação do rico do que de Lázaro. Lembre-se daquela passagem que Jesus fala. Era mais fácil um rico passar pelo buraco, né, do que o rico entrar no reino dos céus. E é essa referência que ele faz. Então, na verdade, meus amigos, Jesus não está criticando o dinheiro. Ele está criticando a forma como o dinheiro é empregado. Nós precisamos do dinheiro para as nossas coisas, para as nossas vidas. O centro espírita precisa do dinheiro. Precisa pagar a luz, precisa pagar a água, né, Wilson? Se não pagar, corta. Ou seja, nós precisamos trabalhar. Aliás, é a lei do progresso que nos permite fazer isso. Então, ele não condena. O que nós vemos muitas vezes são as pessoas se escravizarem por ele, como nós falamos. Eu me recordo de um livro, aconteceu na casa espírita, onde os amigos espirituais vão a um culto evangélico e participam do culto evangélico. E estavam lá os benfeitores. Mas eles identificavam lá muitos amigos espirituais que estavam ao lado daqueles que estavam querendo só promessas financeiras. E nem sempre seriam atendidos. Não é? Estariam apegados à riqueza. E eu me recordo que aqueles que não estavam com esse fim, com essa finalidade, via de regra eram atendidos. Agora, aqueles que estavam buscando os benefícios materiais, via de regra, não eram atendidos. E normalmente, meus amigos, nós vemos nos trabalhos mediúnicos a dificuldade que é o espírito quando desencarna e está muito apegado aos bens materiais, como era o caso do Cláudio. A dificuldade para que ele possa se readaptar ao mundo espiritual. Imagine quanto difícil deve ser essa situação. O sujeito que está acomodado lá com a boa vida, depois chega no mundo espiritual, vai para uma região umbralina. E é o caso aqui. Então nós temos dois personagens aqui. O rico e o Lázaro. E aí ele continua. Ora, sucedeu, morreu o mendigo, que foi levado aos anjos e ao seio de Abraão, o pai. E morreu também o rico. Né? Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Os papéis se inverteram. Aquele que vivia nas benesses da vida, agora se encontrava numa situação difícil no mundo espiritual. E Lázaro estava numa situação melhor. E eu repito, não é o fato dele ser pobre, é que ele vai ganhar lá um espaço no mundo espiritual numa condição privilegiada. Não era isso. Mas ele faz dar a entender aqui que ele havia passado pelas dificuldades sem se lamentar. Né? E aí o que acontece? E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que situação interessante. Essa é uma narrativa bíblica, que fala da vida no mundo espiritual. Não é? Imaginem os senhores que muitas religiões compreendem que após a morte, o sujeito vai ficar lá, o espírito vai ficar ou dormindo, ou numa região limbo, ou numa região purgatorial. Aqui ele está dizendo o contrário. Ele vê a vida no mundo espiritual. Ao contrário do que se pode afirmar. Texto bíblico, né? E aí, então, ele diz, e quando estava nos tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, e gritando, disse, olha só, falou, Pai Abraão, compadece de mim e manda para cá Lázaro, para que eu molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nessa chama. Ou seja, ele estava reparando no mundo espiritual as consequências dessa encarnação. E aí a gente fica perguntando, quando a gente desencarnar, para onde a gente vai? Depende. Depende do que fizermos, do que plantamos e para onde vamos. Né? As consequências são absolutamente necessárias. E aí ele continua. E Abraão respondeu, veja, há um diálogo.
Há um diálogo na Bíblia. No mundo espiritual, olha que interessante. Contrariando muitas vezes aquilo que as pessoas podem estar pensando. Mas está no ar, numa região, né? Não está fazendo nada, está tocando harpa. E respondeu: lembra-te que recebestes os teus bens em vida, falando para o rico. O que fizestes deles? Aproveitou a fortuna, aproveitou as condições que teve, trabalhou pelo bem, pelo próximo, né? Ele faz essa indagação. Você teve a oportunidade lá enquanto encarnado. E aqui ele fala do recurso financeiro. Mas não é só o recurso financeiro. Se nós pensarmos na parábola dos talentos, nós devemos imaginar que não se remete só à questão financeira. Eu me recordo do livro Libertação, também, do André Luiz, em que uma região umbralina havia um espírito lá que estava revoltado. E ele reclamava, dizendo: olha, mas eu nunca fui afeito ao dinheiro. Eu nunca me escravizei pelo dinheiro. O que eu estou fazendo aqui nessa região umbralina? E ele era professor, desencarnado no mundo espiritual. E aí é perguntado para ele: e o que fizestes com o conhecimento que adquiriu? Transmitiu para os demais ou guardou somente para você? Então veja, não é só a questão financeira. É o que nós estamos fazendo com os talentos que nós estamos recebendo. Será que nós estamos aplicando os nossos talentos a favor de nós mesmos e do próximo? Muitas vezes nós vemos isso nas questões da mediunidade. Não é? O sujeito vem com o dom mediúnico e se recusa a trabalhar. Eu conheço várias pessoas assim. Não quer. Não atendem ao chamado. E, por consequência, quando chegam no mundo espiritual, são cobrados dessa situação. O que seria o livro Os Mensageiros. Quem eram os mensageiros, senão os médiuns falidos? Não é? Ou seja, nós, enquanto encarnados, temos uma missão. Está aí o Wilson, tem uma missão com os animais, né, Wilson? E está cuidando de tratar dessa missão. Ou seja, talvez reparando situações anteriores. E colocando em prática os seus talentos. Em trabalhando pelo próximo e pela sociedade e pela sua própria evolução. Ou seja, nós recebemos e não podemos enterrar esses talentos. Precisamos colocar em prática, né? E aí, Abraão respondeu: lembra-te, filho, recebestes os bens de tua vida. E Lázaro não só teve males, por isso agora está sendo consolado, né? E aí nós, mais uma vez, nos reportamos aquele sermão da montanha. E tu em tormentos. E demais, entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar não podem nem de cá, nem para lá. Ou seja, eles chegaram na região umbralina e estão separados pela condição moral de cada um dos espíritos. Eu me recordo também do livro Nosso Lar, e quem leu o livro vai se lembrar de uma passagem em que uma senhora gostaria de entrar na colônia Nosso Lar. E o André fala assim: quer entrar? Mas aí o benfeitor fala: mas ela ainda não está em condições. Ela cometia abortos aqui enquanto encarnada. Mas segundo ela, era a profissão dela, era enfermeira. E ela não havia se arrependido daquela condição. De maneira que não era a ela permitido o acesso à colônia Nosso Lar. Porque lá já era uma região de reparação, de estudo e de trabalho. Ela não estava pronta para chegar naquela condição. O próprio André Luiz, para ser admitido como cidadão Nosso Lar, precisa passar por diversas provas, né? Então, meus amigos, para a gente chegar na colônia Nosso Lar, tem que trabalhar bastante, né? Porque senão a gente vai ficar numa região umbralina aí meio trevosa. É preciso trabalhar, ter méritos. Não fosse assim, Deus não seria justo. Aonde está a justiça divina? Não é? E aqui ele está especificando esse caso. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que me mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, e não suceda também a eles esse lugar de tormentos. Ele estava preocupado com os irmãos que haviam ficado. Porque quando ele chegou no mundo espiritual, ele se surpreendeu com aquela condição.
Uma situação difícil para ele. E ele queria informar os irmãos. Precisava dar essa notícia. Precisava chegar lá e avisar, olha, existe vida após a morte. Né? E aí Abraão nos disse, eles têm Moisés e os profetas. Eles que os ouçam. Ou seja, as escrituras estão aí. Nós, meus amigos, temos a doutrina dos Espíritos. Nós podemos compreender essa realidade. Nós compreendemos que a vida não se iniciou no berço, não se encerra no túmulo e que estamos aqui num processo de evolução moral e espiritual. Não é? Sabemos dessa realidade. Muitas vezes nós ignoramos isso e colocamos o egoísmo e as nossas ações à frente. Mas temos consciência disso. E quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um grupo de estudo lá, eu falo para eles, gente, não é só ler. Tem que ler e internalizar o estudo, compreender essa realidade, colocar em prática. Isso também é difícil para o palestrante. Porque aqui ele está falando, e falar é fácil. Mas e lá fora, quando a gente se encontra com as dificuldades? Ou os senhores e as senhoras acham que eu não tenho dificuldades? E mais, imensas. Não é? Muitas vezes a gente enfrenta as dificuldades e chega combalido, mas precisa enfrentá-las. E o Espiritismo, meus amigos, foi o que nos deu força, a mim em especial. Não fosse a doutrina dos Espíritos, como eu estava dizendo para o Wilson, que me deu esse conhecimento, eu não sei o que seria de mim nessa encarnação. Mas, num determinado momento da minha vida, uma senhorinha apareceu lá na minha casa e falou, está aqui, ó. Esse é o livro dos Espíritos. Agora você pode estudar. Pode ler e estudar. E foi o que me confortou. Foi o que me confortou em compreender que as dificuldades são alheias às nossas condições. Elas estão vinculadas ao que fizemos, ao que estamos fazendo. São consequências dos nossos atos. Repito, não fosse assim, não haveria justiça divina. Não é? Ou seja, nós estamos enfrentando as dificuldades que pedimos e merecemos, com as pessoas que escolhemos, ou que são necessárias no nosso processo de evolução. Quem é que está no nosso lar, na nossa família? Quem está conosco na casa espírita, no ambiente de trabalho, senão aqueles que necessariamente merecemos? Não é difícil entender que faz parte do processo de reparação. Né? Se fosse fácil, meus amigos, nós não estaríamos aqui tentando aprender. Então ele faz essa advertência, falou, olha, eles têm o conhecimento, eles têm a possibilidade de aprender, eles que coloquem em prática, eles que compreendam as letras sagradas. E nós temos essa vantagem, né? Porque lá a coisa era mais difícil. E aí disse, pois o rico, não, pai Abraão, mas se for alguém dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, por ele, respondeu, se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, talvez tampouco deverão persuadir sobre alguns dos mortos. Ou seja, se eles não estão compreendendo essa realidade com o que têm em mãos, imagina se forem lá alguém que eventualmente possa passar uma informação e não compreender. Então, meus amigos, essa parábola, ela tem um profundo ensinamento. Profundo ensinamento no sentido de nós compreendermos a nossa realidade, a nossa existência. Que nós esquecemos, que nós deixamos de lado, que nós muitas vezes ignoramos, mesmo sabendo, porque não somos perfeitos. Aliás, ninguém aqui está no processo de perfeição. Né? Poucos a gente pode imaginar nessa condição. Talvez Chico Xavier, Francisco de Assis, e poucos espíritos missionários, que não é ainda o nosso caso. O nosso caso é de evolução. O caso do avô do André Luiz, foi dito a ele que ele precisava simplesmente reencarnar e passar por aquela prova, não tinha mais o que ele fazer. Né? Muitas vezes o espírito precisa reparar determinadas situações, principalmente se ele cometeu erros muito complicados na encarnação anterior. Né? E nós vemos isso no processo reencarnatório. O que podemos dizer quando, por exemplo, uma pessoa nasce com uma dificuldade física, uma deficiência visual, um problema de saúde crônico, se não uma reparação de um erro que cometeu contra si próprio, provavelmente numa reencarnação anterior. Né? E aí nós precisamos entender essa realidade. E eu digo aos senhores e às senhoras,
Quando nós conseguimos compreender isso, aceitar, se resignar, entender essa realidade, saber que nós não estamos no controle da situação, mas Deus está. Muitas vezes, dentro da casa espírita, nós vemos pessoas em aflição, que chegam pedindo ajuda e nos procuram e dizem, olha, eu não posso, mas Deus pode. Não é? E aí, aonde está a fé? Aonde está o trabalho para que ele possa melhorar? Compreender aquela realidade. Muitas vezes as pessoas mandam mensagem, procuram, olha a situação. Gente, tem que trabalhar. Sem o mérito do trabalho não há reparação. E é por isso que nós estamos aqui enquanto encarnados. Não viemos a passeio, viemos a trabalho. Se viéssemos a passeio, talvez viéssemos lá na Dinamarca, que sai em outro lugar, né? Mas estamos aqui nesse país que é a pátria do Evangelho, como falamos no mês passado, para podermos nos resgatar dos nossos erros. E como é que nós podemos fazer isso sem exercitar? Parábola dos talentos. Aquele que pegou um único talento e enterrou foi o servo infiel. Agora, aquele que trabalhou na sua melhora, ao final, foi reconhecido. Amigos, a doutrina espírita, ela não faz milagres, prosélitos. Ela nos dá apenas a orientação do que devemos fazer. Nós podemos beber dessa água limpa e nos transformar. E podemos também ignorar. Muitas vezes ainda não é o tempo. Essa semana nós trouxemos a doutora Heloísa, né? E foi eu e meu filho buscá-la, né? Em São Paulo buscá-la. Eu espírita e ele católico. E está tudo bem. Né? Viemos falando lá do espiritismo e do catolicismo. Era aquela, talvez, a melhor religião que cabe para ele naquele momento, e nós respeitamos. Né? Aceitamos aquela realidade. Contei para ela a minha história, falei, agora você já está no espiritismo. Ele ainda não estava, quem sabe um dia. Mas se aquela religião serve para ele, melhor. Nós não podemos querer que todos aceitem essa realidade. Se nós já aceitamos, talvez é porque já passamos por mais sofrimento. Eu digo por mim, né? Que não cheguei pelo amor, como era o caso da dona Luísa Pires, que chegou numa família espírita. Cheguei pela dor. E não consegui transformar ninguém na minha família. E está tudo bem. Porque se eles estão nessa condição, e eles me respeitam, e eu respeito a opinião deles. Né? Eu tenho a minha maneira de pensar, a minha maneira de se comportar, e respeito a maneira que eles pensam e se comportam. Talvez, num determinado momento, eles possam entender essa realidade. Talvez a minha prova seja maior. Talvez não, seguramente. E aí, então, os amigos espirituais falam, então, dá o espiritismo para esse rapaz aí, para ver se ele aprende um pouco nessa encarnação, ver se ajuda, para ele não cair mais uma vez. E é assim que acontece, né? Porque se não fosse isso, como eu tinha dito, eu não sei o que seria de mim. Gente, parábola do mal rico, está lá no capítulo Não Pode Se Servir a Deus e a Mamon. Precisamos compreender que o dinheiro é importante, que o dinheiro é necessário, que nós precisamos para pagar as nossas contas, servir-nos, mas não podemos nos esquecer que nós vamos desencarnar. Ou tem alguém aqui que acha que não vai? Todos nós. E aí, sabe o que vai acontecer? Não vamos participar nem do inventário. Né? Vai ter alguém lá para fazer, vai ter um inventariante lá. Né? Alguém que vai cuidar do espólio, da massa falida e das dívidas também. Vai ter que administrar tudo lá. Eu tenho um amigo lá no centro que está preocupado quem que vai ficar com a moto dele. Meu Deus, quem que vai ficar com a minha moto? E agora? Ele tem um cuidado com a moto, que a hora que ele para lá, só falta colocar 2 cones do lado. Eu falei, rapaz do céu, vai chegar o momento que você vai ter que largar dessa moto. Nem que seja lá no mundo espiritual. Né? E aí, o sujeito fica apegado. Né? Fica apegado à casa. Eu me recordo do livro Voltaire, irmão Jacó, que era espírita, vice-presidente da FEB, e na hora do desencarne passou um perrengue. Desencarnou lá na casa dele.
acolhido por Bezerra de Menezes. Está lá no livro. E ele está preocupado com o rádio. O rádio. Radinho de pilha naquela época, né? Imaginem só, quem vai ficar com o rádio? E é assim que funciona. Me recordo também, gente, só para concluir, o livro Domínios da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier com André Luiz, ele vai no museu. Ele faz uma visita no museu. André Luiz vai ao museu. E quando ele chega no museu, ele vê aquelas peças antigas ainda impregnado pelos miasmas dos proprietários. Apegado àquelas coisas. Gente, os bens materiais são empréstimos que Deus nos dá para que possamos cumprir a nossa jornada aqui enquanto encarnados. Ao final, vão ficar. Não é? Ou seja, não tem um carro forte que vai atrás do caminhão, do carro da funerária lá, levando os bens do defunto, de cujos. Não vai. Vai ficar aí. E aí vai acontecer o quê? A briga na família. Se não acontecer, não no velório já. Aquela discussão, aquele é meu, aquele é no outro, e assim por diante. Né? Pensemos mais na evolução espiritual, né? Sem ignorar as questões materiais, evidentemente, mas pensemos mais na questão espiritual, o desapego dessas situações, para que possamos chegar no mundo espiritual desapegado dessa condição. Essa é a lição da parábola do mal rico. É para a gente pensar, não é? A gente pensar. E a gente pensa, mas a gente logo esquece. Né? Amanhã a gente já não lembra mais. Já começa a brigar, já dá aquela confusão danada, pegou meu copo, aquele tapué que não devolveu. Né? Não é verdade? É assim que funciona. Faz 15 dias que não devolve meu tapué, está lá. Lá na minha casa é assim. Na minha casa, a minha mãe é muito apegada às coisas materiais, sabe? Ela é muito apegada. E ela tem uma tática. Ela vai lá, coloca na quarentena. E quando eu vejo a coisa na quarentena, eu falei, vai sumir. Ela fica só esperando eu não dar conta do negócio e já some. E eu, às vezes, apegado às coisas materiais, sinto falta. Principalmente aos livros. Esses dias que eu estava fazendo a palestra lá, estava com um livro de 1940. Os caras falaram, nossa, você fala em desapego, mas está com esse livro velho aí, não larga dele. Eu falei, pois é, você vê como é que são as coisas. Casa de ferreiro, espelho de pau. Né? É assim que se fala no anterior. Gente, obrigado então pela atenção, obrigado Deus pelo convite. Vamos fazer uma prece? Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, mirando o exemplo, inclusive, abnegado de Francisco de Assis, que desapegou dos bens materiais para se dedicar à vida espiritual. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, visto que o próprio Cristo nos asseverou, quando 2 ou mais estiverem juntos, lá estarei presente. Certo da presença dos nossos irmãos superiores, da orientação do nosso Cristo Jesus, que nós possamos, Pai, retornarmos aos nossos lares, revigorados e refortalecidos na esperança da imortalidade, na fé inabalável do nosso querido Mestre Jesus, e que possamos, ao final dessa jornada, terminarmos com uma experiência ainda mais produtiva. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Wilson.